Boa noite a todos, espero que estejam todos bem por aí. É, Vamos dar continuidade ao Zazen Yodink. Aqui é Estar Atento em Zazen, que é o manual de meditação de Mestre Keizan Jokin. Mestre Keizan, retornando, né, foi o fundador de vários templos, dentre eles o Daihonzan Sojiji, que é um dos templos sede da escola Soto. Nós estamos usando a tradução feita pelo grupo de alunos de Koen Roshi, que se encontra no livro Zazen, uma prática essencial. Estamos na página 102 da segunda edição, na sétima parte do texto. Esse texto ele é dividido em 8 partes e agora vamos começar a trabalhar a sétima e oitava parte para finalizar. Antes de mais nada, eu gostaria que, se fosse possível, vocês se inscrevessem no canal, e aí a gente deixa para o editor. Em algum local vai ter um botão para inscrição. Compartilhar, curtir, e assistir os encontros anteriores, né? Então, vai ter também em algum local a lista para os encontros anteriores. Então, iniciamos com o Kaikyoge, que é o poema de abertura dos ensinamentos. Kaikyoge Mujo Jinjin Mimyoho Yaku Senman Gonam Sogu Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Mimyoho Yaku Senman Gonam Sogo Gakon Kemmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Zazen Yodink, aqui é Estar Atento em Zazen, sétima parte. Então, Mestre Keizan, ele começa agora, de fato, o manual. Antes ele só estava fazendo uma introdução dos ensinamentos, dando conceitos base do budismo, né? Então agora ele de fato vai falar da prática do zazen de forma mais, digamos assim, técnica, né? Então ele começa: para praticar zazen, primeiro escolha um local quieto e coloque um forro grosso no chão. Não permita que vento, fumaça, chuva ou orvalho entrem. Mantenha um espaço adequado para sentar e colocar os joelhos. No entanto, em tempos antigos, havia quem usasse diamantes ou rochas como almofadas. O local não deve ser nem muito claro durante o dia, nem muito escuro à noite. Deve ser quente no inverno e fresco no verão. Esta é a técnica. Ou seja, agora ele explicou para a gente como é que é o local
e como é que a gente, o que que a gente tem que ter. Então não é muito, é muito simples, na verdade, né? É apenas um local quieto. E nesse local quieto, um forro no chão. É, em alguns lugares costuma-se usar zabuton, né? Uma almofada, um acolchoado. Em outros, só o tatame direto, mas de qualquer forma o tatame já é considerado um forro, ou alguma coisa que te separe do chão, né? Então, para você ter um local cômodo, para você não machucar seus joelhos na hora que você estiver sentado, né? Ou seja, mantenha um espaço adequado para sentar e colocar os joelhos. Atualmente, a gente entende que existem pelo menos 4 possibilidades de fazer zazen, né? De postura corporal. Então, a gente tem o clássico, que é a postura de lótus, né? Kekafusa, em japonês. Você tem a meio lótus, você tem a postura birmanesa e você tem a possibilidade do zazen numa cadeira. A postura de lótus e meio lótus são as posturas clássicas em que você cruza as pernas e apoia os seus pés nas suas coxas, ou uma perna só, um pé só, em uma das coxas. A postura birmanesa é em que os pés, as pernas, elas ficam paralelas, né? Então você não dobra elas para cima e apoia na coxa, você apenas coloca uma de frente para a outra. E a cadeira é você sentar numa cadeira em um ângulo em que o seu joelho fique a 90 graus, né? Então essa posição é importante para te dar estabilidade na coluna, porque na verdade o que a gente está procurando aqui é estabilidade da postura, né? Então você tem, quando você se senta numa almofada, tanto na almofada quanto na cadeira, você tem na verdade 4 pontos de apoio. As pessoas dizem que são 3, né? Mas na verdade eu entendo que não é um triângulo, é um. Esqueci o nome dessa figura geométrica. Paralelogramo. Isso. Ou seja, você tem aqui 4 pontos de apoio. É um triângulo sem o topozinho. Por quê? Porque a gente vai apoiar a base do osso, né? Da bacia, que são essa protuberância óssea que se chama isquio. Ou seja, a gente apoia os isquios na almofada ou na cadeira e os joelhos no chão, ou os pés, se você estiver sentado numa cadeira. Então, depois de ter falado disso, voltando ao texto, né? E aí ele fala: no entanto, em tempos antigos, havia quem usasse diamantes ou rochas como almofadas. E aí eu ouso dizer que em tempos não tão antigos assim, existem lugares no mundo em que as práticas elas não são permitidas. E as pessoas são perseguidas por praticar qualquer tipo de religião. Eu não vou dizer o local, mas em uma ilha ali na altura ali do Mar do Caribe, é proibido você praticar. Então as pessoas dessa ilha, e eu conheço um praticante que veio de lá, eles se sentam em pedra. Eles pegam as rochas, porque não pode ter nenhum tipo de instrumento ou alguma coisa que remeta à prática. Então eles nem usam samuê, nem usam rakusu quando eles se encontram. Eles pegam e se sentam nas pedras e fazem zazen ali na pedra. Então isso é muito inspirador em certo ponto, porque não importa o local, não importa as condições.
Então, muita gente diz, eu tenho que ter o melhor zafu, o melhor zabuton. Eu só posso praticar se for no templo. Eu só posso praticar se tiver um zendô. Eu só posso praticar se tiver samuê. Na verdade, você pode praticar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E é importante você ter em mente que você só precisa de uma coisa para você praticar: respiração. Então, eu posso dizer até que existe uma quinta possibilidade de posição corporal, que é deitado. Se você não consegue, se você não tem condições físicas estruturais para se sentar e fazer zazen sentado com a coluna ereta e tal, faça deitado, faça na cama, mas faça, pratique, né? Encontre ali a posição em que o seu corpo possa encontrar a prática, né? Então, assim, pode ser no ônibus, pode ser no avião, pode ser na charrete, pode ser em cima do cavalo, pode ser em cima do jegue, pode ser em cima de uma pedra. O local em que a sua mente se coloca presente naquele instante é um local de prática. Mestre Keizan praticava sentado em cima de uma rocha. Eu fui nessa rocha, né, no mosteiro de Yokoji, no Japão. Tem uma parte que a gente sobe, que é o Goroho, que é a montanha sagrada, né, que é onde ficam os restos dos 5 grandes mestres. E acima disso tem o início de um caminho, que é a conexão entre o mosteiro de Yokoji e o mosteiro de Sojiji, que é uma caminhada de 72 quilômetros. E aí, logo passando essa parte do cemitério, logo em cima da montanha, no topo da montanha, antes de iniciar a descida, lá em cima tem uma rocha que dizem que é a rocha onde o mestre Keizan se sentava para praticar zazen, né? Então é muito bonito o local, inclusive, e eu tive a honra, a possibilidade de poder sentar lá e fazer uns 5 minutinhos de zazen, né? Então é muito interessante você se sentar nesses lugares onde os nossos mestres ancestrais caminharam, pisaram, né? E aí ele continua: o local não deve ser muito claro durante o dia, nem muito escuro à noite. Deve ser quente no inverno e fresco no verão. Esta é a técnica. Abandone mente, intelecto e consciência. Pare de relembrar, pensar e observar. Não espere se tornar um Buda. Não se preocupe com certo e errado. Dê valor ao tempo, como se estivesse salvando sua cabeça do fogo. Buda sentou-se com a coluna reta. Bodhidharma, virado para a parede, com a mente em foco, sem nenhuma preocupação. Sekito Kisen, era como uma árvore morta. Tendone Ojo, que foi o professor de Mestre Dogen, advertia contra dormir durante o zazen e ensinava: você pode alcançar a realização apenas sentando-se, sem necessidade de queimar incenso, fazer reverências, relembrar os nomes dos Budas, fazer cerimônias de arrependimento, ler escrituras ou fazer rituais de recitação. Ou seja, procure o simples. Lembre-se do simples. E aí é importante a gente abrir um parêntese, né? Tendone Ojo não está falando para não fazer. O que ele está querendo dizer aqui é que a prática de zazen não necessita disso. A prática de realizar o caminho, de fato, o cerne não necessita desses meios hábeis, mas são meios hábeis.
São meios hábeis para voltar a nossa mente para o caminho, para nos relembrar da prática. Então, não é que não faça, né? Porque aí é o problema da interpretação das pessoas, né? As pessoas pegam esse trecho do Zazen Yojin que aí dizem, olha, tá vendo? Não precisa fazer nada disso, é só fazer Zazen. Em certa medida, sim, mas a gente tem que ter cuidado com os extremos também, né? Então é importante a gente pensar, observar sobre isso. Ao sentar-se, deve-se sempre usar uma oqueça, um manto, exceto durante a primeira e a última parte da noite, quando a programação diária não é válida. Não seja descuidado. Ou seja, quando a gente acorda, o primeiro zazen, o zazen Kyoten, ele é sem oqueça. E aí, quando termina esse zazen, ocorre o que a gente chama de Daikaijo, que é a abertura, os instrumentos do mosteiro começam a tocar, né? Então, vários instrumentos tocam, e aí é dito que acaba o grande período de silêncio dos instrumentos, né? E aí, quando termina esse período de silêncio dos instrumentos, aí a gente recita o Gemon para colocar o Kessa, ou seja, o poema, o verso para colocar o Kessa, e inicia a nossa programação diária. E de noite, quando acontece, antes de tocar o Daikaijo, ou seja, antes de tocar o Kaijo, que é para iniciar o período de silêncio, a gente tira o Okessa, né? E aí o último zazen da noite, a gente faz sem Okessa, que é um zazen que a gente pode fazer sentado ou deitado e já emendar no sono. A gente já vai dormir. Então na verdade o momento em que a gente vai dormir, né? Que conta como um zazen. Então é importante a gente ter em mente que a todo instante é prática. A cada instante é prática, né? Então, nesses momentos a gente não precisa estar com a oqueça. Mas passando esse último ou o primeiro, é, a gente coloca a oqueça e aí ele faz essa essa advertência, né? Não seja descuidado, né? Não seja descuidado com a prática, não seja descuidado. É muito importante ter isso em mente. O zafo, que é a almofada, onde a gente se senta, né? Não deve sustentar a coxa inteira, mas apenas metade, mas apenas da metade até a base da espinha, né? Da coluna. Por quê? Isso é muito interessante. Esse cuidado com os detalhes de Mestre Keizan é muito bonito, né? Porque se a gente se senta completamente em cima da almofada, a gente trava a articulação coxo-femoral. E aí, se a gente trava essa articulação, a gente trava a circulação dos líquidos, né? Sangue e linfa. E a nossa perna incha. E você tem dormência. E você começa a ter incômodo por causa disso. Então, é muito importante a gente encontrar esse ponto em que os isquios vão se acomodar sem que você feche, prenda a articulação coxo-femoral. Então, essa articulação tem que estar livre para os seus joelhos naturalmente descansarem e se apoiarem em cima do zabuton, que é esse acolchoado, ou em cima do tatame. O zafo não deve sustentar a coxa inteira, mas apenas da metade até a base da espinha. É assim que os Budas e ancestrais se sentaram. Você pode se sentar em meio lótus ou lótus completo. E aí agora ele explica a posição. Então ele dá essas duas possibilidades, que são as possibilidades clássicas que a gente vai encontrar nos manuais.
Então, assim, lembrando que, de certa forma, esse texto ele é escrito também para quem já pratica e para quem tem uma prática regular. Então, o recomendado é que para quem desenvolve uma prática regular, tente, dentro das suas possibilidades, sentar em meio lótus ou lótus completa, porque a estrutura corporal, o encaixe das articulações, ela se dá de forma mais adequada à prática. Desculpem. E aí ele vai começar a explicar, né? A maneira de sentar-se em lótus completo é colocar o pé direito na coxa esquerda e o pé esquerdo na coxa direita. Afrouxe suas roupas, mas as deixe bem arrumadas. Em seguida, ponha sua mão direita sobre o seu pé esquerdo, que está apoiado em cima da coxa direita, né? E a mão esquerda sobre a mão direita. Com os polegares se tocando levemente. É o que a gente chama de Hokkaijoin. Então, relembrando, né? E aí ele fala, se tocando levemente, próximos do corpo, na altura do umbigo. E aí, relembrando, por que os polegares eles se tocam levemente? Porque é como se você estivesse segurando uma folha de papel fino. Então, se você apertar demais, você vai amassar a folha. Se você soltar, ela cai. Então, é um ponto de tensão normal ali, em que os polegares eles vão se tocar levemente. E aí, como eu já tinha falado no encontro, há 2 encontros atrás, eu acho, quando o mestre Keizan já fala sobre isso, já fala sobre as posturas, né? E ele explica de forma um pouco mais detalhada, né, dentro desse processo de introdução, esse tocar levemente dos dedos é um processo natural do corpo. Então, seu corpo inteiro respira, seu corpo inteiro está em movimento junto com o universo. Então, existe aqui um abrir e fechar natural, né? Do ar entrando, enche o corpo, saindo, esvazia, né? Claro que a gente mantém esses polegares se tocando, mas existe essa tensão natural, esse movimento natural. Ou seja, é uma ação dentro de uma não ação. É um processo natural de movimento dentro de um não movimento, né? Isso fala muito desse aspecto do Zen, da ação dentro da não ação, né? É você permitir que o universo se manifeste sem que você queira se manifestar no universo, né? Você apenas está existindo, está sendo com o universo. Então, quando o ar entra, é o universo inteiro que entra no seu corpo. Quando o ar sai, é o universo inteiro que sai do seu corpo, né? Então, esse processo ele é contínuo, né? Você não para isso. Mesmo que você queira controlar, você não consegue, a não ser que essa manifestação deixe de se manifestar. Então, esse corpo ele deixa de respirar. E aí você passa para um outro processo de manifestação que não esse físico, né? Mas vamos lá. Então, voltando, né? Em seguida, põe a sua mão direita sobre o pé esquerdo e a mão esquerda sobre a mão direita, com os polegares se tocando levemente próximos do corpo, na altura do umbigo.
Sente-se bem ereto, sem pender para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás. As orelhas, os ombros, o nariz e o umbigo devem estar alinhados, ou seja, esse arco que a gente tem do ombro, ele tem que estar aberto para a gente poder respirar, para a gente poder abrir toda a estrutura é, esquelético-muscular da nossa caixa torácica, e as orelhas elas têm que estar alinhadas com os ombros. O que isso quer dizer? Que o seu pescoço não vai nem muito para frente, nem muito para trás. Por quê? Porque você tem que achar um ponto de equilíbrio onde você consiga equilibrar a sua cabeça. Porque a grande questão é essa, você mantém a coluna ereta para conseguir equilibrar a sua cabeça. A cabeça de um ser humano adulto pesa 5 quilos. Então, assim, é muita coisa, é muito peso em cima de alguns ossinhos, bem pequenininhos. Então, se você não está com isso equilibrado, você acaba gerando uma série de dores e desconforto no corpo depois de um tempo nessa posição parada, né? Que não é parada, existe uma dinâmica aí corporal acontecendo. Então, você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio e manter esse ponto de equilíbrio, que é um equilíbrio constante, né? Então, assim, mesmo durante o zazen, você consegue, observando o seu corpo, você pode fazer microajustes, né? Você não vira uma estátua de pedra. Você está vivo, você está respirando. Então, seu corpo, ele, de alguma forma, ele também vai se encontrar, se ajustar aí, né? Então, aí, as orelhas, os ombros, o nariz e o umbigo devem estar alinhados. E nariz e umbigo alinhado é isso, é para você não pender nem para um lado, nem para o outro, né? Para você encontrar aqui esse eixo. A língua é colocada no céu da boca. Respira-se pela, pelas narinas. E aí lembrando, né, a língua é colocada no céu da boca porque o seu corpo ele vai encontrar o ponto de equilíbrio do pescoço e você não cerra a boca, você não fecha a boca completamente. Então vai ter o espaço aqui de quase um dedo ou uma caneta e você leva a língua ao céu da boca para você levar toda essa estrutura muscular que é sustentada pela língua aqui da região do seu maxilar. Então, qual é a grande questão? Se você fecha, se você cerra, você trava toda essa musculatura aqui lateral do pescoço. Quando você faz isso, você diminui o fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, quando o mestre Keizan ele fala isso para você encostar a língua no céu da boca, é para você manter a boca aberta, soltar a articulação do maxilar, para você deixar o fluxo sanguíneo natural, para você não diminuir o fluxo sanguíneo, né? Então, por isso que ele fala que a língua é colocada no céu da boca, respira pelas narinas. Ou seja, durante toda a prática a gente está respirando pelas narinas, mas os lábios, eles se tocam levemente, eles não são completamente fechados de forma a gerar uma tensão muscular. Então, não é algo tensionado. Quero fechar minha boca, mas eles se tocam levemente. E quando eles se tocam levemente, a gente costuma brincar que acontece o sorriso de Buda. Então, quando a gente vê as imagens budistas dos Budas e Bodhisattvas, os que não estão com a boca aberta, eles estão com esse. Existe um leve sorriso aqui, né?
porque os lábios eles estão se tocando levemente, sem tensão. Você tira a tensão de toda essa estrutura do maxilar e toda essa lateral por onde passam as carótidas e vai levar o sangue para o cérebro e trazer o sangue, né? Então você mantém esse fluxo sanguíneo aqui livre. A boca deve estar fechada dessa forma e os olhos abertos. Embora não completamente. Então você também, aí ele relembra a posição dos olhos, né? Então você não vai estar nem com os olhos completamente abertos, né? Você não vai estar nem assim com os olhos completamente abertos, nem com os olhos fechados. Você vai estar com os olhos semi-abertos, né? Como? Você vai naturalmente olhar a linha do horizonte e abaixar o seu olhar para 45 graus à sua frente, a 1 metro de distância. Com isso, as suas pálpebras, elas naturalmente elas vão abaixar. Ou seja, você também não vai gerar tensão na região dos olhos, né? Então, os seus olhos eles vão estar relaxados. Eles não vão ter tensão aqui nessa região. Tendo equilibrado o corpo desta forma, respire profundamente pela boca algumas vezes. Em seguida, ainda sentado, balance o tronco 7 ou 8 vezes, passando de movimentos largos para movimentos menores. Então, sente-se reto e alerta. O que ele quer dizer com isso? Dentro desse processo de balançar o corpo de movimentos largos para movimentos menores, o que ele está dizendo? Com isso, busque, encontre seu ponto de equilíbrio. Encontre o equilíbrio do seu corpo, né? Encontre como você ajusta, encontre também esses micro ajustes no seu corpo, né? Então, encontra lá os isquios, né? E eu costumo dizer, para quem tem nádegas grandes, você coloca a mão lá nas nádegas, puxa e sente o isquio, sente o osso encostar no zafo, né? Você pode fazer isso. Você tem que ter, durante a prática de zazen, uma prática de muita intimidade com o seu corpo. Então, não é pum, sentar e estou fazendo zazen. Não, é um momento de absurda, extrema intimidade com você, com o seu corpo e com a sua mente. Então, vai lá, pega uma banda das nádegas, né? Pega lá, puxa para trás e encontra esse ponto de contato do isquio com a almofada. Pega lá o outro lado, faz a mesma coisa. Aí você tá, agora eu tenho certeza que eu tô exatamente em cima dos isquios, que são os isquios que estão apoiando ali. E aí sente lá a estrutura da articulação coxo-femoral. Pensa assim, o seu fêmur, que é um osso que vai estar lá desde a sua coxa, quer dizer, que é o osso da coxa, que vai estar desde desse encontro dessa estrutura dessa estrutura da bacia, né, da cintura, desse grande osso que a gente tem aqui. Então você tem um osso grande em pé e você tem um outro osso aqui saindo, né, e você tem um encontro deles. Você tem uma cápsula onde esse osso ele vai encostar, encontrar com um osso vai encontrar com o outro. Aí você tem uma cápsula articular ali de articulação. Então observa seu corpo, sente que é uma bola entrando existe esse encontro, né? Então você sente esse encontro, né? Observa a estrutura, essa estrutura, né? Tem intimidade com o seu corpo. Observa que tem vários músculos ali que dão sustentação, que saem da altura aqui do seu abdômen, passam por dentro da estrutura da sua cintura, da sua coxa, dessa parte interna, né? E vão
se encontrar com o osso do fêmur. Então, você tem uma série de músculos e ligamentos que vão sair daqui e vão encontrar esse osso aqui. Então, observa isso, vê se está tudo livre, se está tudo solto. E aí, uma dica importante que eu dou para as pessoas é: pratiquem alongamento, alonguem, façam alongamento de cintura, façam alongamento de coxa, né? Você tem aqui essa estrutura, uma estrutura complexa. São muitos músculos fazendo essa conexão entre esse osso e esse osso, né? O osso da bacia e o osso do fêmur, né? Que é onde você está ali no ponto de equilíbrio do seu corpo, que é onde o peso da parte superior do seu corpo encontra a parte inferior. Então, é uma estrutura muito importante. Então, veja se ela está livre. Aí, encontrando essa estrutura livre, vê como é que está os seus joelhos. Ou seja, o segmento seguinte desse osso, né, do fêmur. Então, se aqui você tem um osso encontrando com esse osso aqui em pé, e você tem uma articulação que está envolvendo essa cabeça do fêmur, lá embaixo você tem o joelho, e aí você tem três ossos encontrando ali, né? Você tem a própria rótula, né, patela, que a gente chama que é um osso móvel, digamos assim, e você tem mais os dois outros ossos ali de baixo que vão encontrar. Então você tem um encontro complexo de ossos ali. Então vê como é que está essa estrutura, sente ela, né? Então você joga o peso do seu corpo nessa estrutura. Então essa estrutura ela tem que estar muito boa. Então você não joga o peso em um osso só. Você não joga em cima da rótula só. Então você tem ali uma distribuição igual de peso nesse encontro desses três ossos, né? Nessa cápsula do joelho, que é uma cápsula muito complexa, que dentro vai ter uma estrutura esponjosa, que são os meniscos, que vão dar sustentação e apoio ao segurar o peso do corpo, né? Então, é todo um processo biomecânico que muitas vezes as pessoas elas deixam de lado. E é muito importante a gente ter essa estrutura saudável, porque além de, é claro, sustentar o nosso peso do nosso corpo, é a estrutura que sustenta a nossa prática. Então, toda a porção superior do nosso corpo vai estar apoiado nesses 4 pontos, né? Eu me prolonguei para falar exatamente disso, dessa estrutura de 4 pontos. Então, você tem os dois isquios aqui em cima e os 2 pontos de apoio aqui embaixo, que é o encontro no joelho. Ou seja, você tem 4 ossos se encontrando ali. Você tem o fêmur, você tem a rótula e você tem os 2 ossos ali debaixo da perna, que eu não lembro agora o nome, desculpem. Mas você tem ali esses 2 ossos se encontrando, né? São dois. Então você tem essa estrutura ali. São dois, eu acho, né? Não sei. Agora eu parei para pensar, não tenho certeza mais. É a fíbula que E a antigamente era tíbia? tibia, mudou de nome. São dois, Tibia e né? fíbula. É. Tibia e fíbula. Porque Parece, mudou de nome. eu me lembro nas aulas de biologia que o que sai do nosso tronco é um e o que encontra as pontas é dois. Ou seja, aqui a gente tem um osso que vai encontrar 2 ossos. É, E aí a gente tem radicudo. na perna um osso que vai encontrar 2 ossos. Era tíbia e fíbula, se não me engano, que é agora. Enfim, Eles muito mandaram. obrigado. Desculpem esse momento aqui. Às vezes, quando acontece na mente, a pessoa tem um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Disléxico, não sei o que, não sei o que lá, e acontece essas confusões mentais. Mas voltando, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar atento a isso. E Mestre Keizan nos convida a isso. Quando ele fala isso, ele está aqui detalhando, ele está, claro que não com tantos detalhes quanto eu estou dizendo, mas ele está dizendo, olha, observem isso, tenham atenção a isso. Então ele fala, né? Em seguida, ainda sentado, balance o tronco 7 ou 8 vezes, passando de movimentos largos para movimentos menores.
Por quê? Porque você está ali encontrando o equilíbrio, você está verificando as articulações, a articulação coxofemoral, a articulação do joelho. Você está aqui verificando essas várias articulações que a gente tem na coluna. Então, mexe para um lado, mexe para o outro. Você tem uma série de músculos que saem da inserção ali da coluna e passam para frente para segurar, sustentar o abdômen, sustentar todo esse o complexo de o complexo muscular esquelético do nosso tronco, que também é muita coisa. Aí aqui, a altura do ombro, aqui também é um encontro triplo, quádruplo de ossos aqui, né? Aqui também é outro encontro. Então, é uma estrutura biomecânica muito complexa. Nosso corpo é muito complexo. Então, esteja atento a ele. Tenha atenção ao corpo, né? Então, ele fala isso, encontre esse equilíbrio, né? Então, balance de um lado para o outro. Não é à toa isso. Não é, vamos balançar aqui. Não, existe um sentido por trás disso, né? Para você encontrar o equilíbrio dentro dessa estrutura biomecânica. E aí, depois que você, até chegar a movimentos menores, ou seja, essa micro movimentação, né? Então, olha como é que está essa micromusculatura. Tem um monte de micromúsculos que saem da coluna, né? Principalmente aqui na região da cervical, é muita coisa. Então, dá uma olhada, verifica, né? Verifica. Às vezes está um pouquinho tenso de um lado, está prendendo do outro. Então, tenha atenção ao seu corpo. E então, sente-se reto e alerta. Agora, e aí eu venho falando isso há bastante tempo, né? Agora é o pulo do gato, agora é o segredo. E Mestre Keizan vai nos brindando com várias coisas. Mas, de fato, agora a gente chegou no coração do texto. E aí Mestre Keizan fala: agora pense, não pensar. E aí ele se pergunta: como pensar assim? Indo além do pensamento. E aí, isso é uma referência clara a Mestre Dogen, que faz referência a Tendonyojo, que faz referência a Vasubanzo, que faz referência a Nagarjuna, e Shakyamuni Buda. No Fukan Zazengi de Mestre Dogen, ele vai dizer: existe o pensar, existe o não pensar, e existe o para além do pensar e do não pensar. Existe o Shiryo, Hishiryo e o Shiryo, Fushiryo e Hishiryo, que é para além do não pensar, do pensar e do não pensar. Então ele está dizendo aí, vai nesse para além do pensar e do não pensar, do pensamento, né? E aí ele diz, essa é a essência do Zazen, Hishiryo, esse para além do pensar e não pensar. Então, Mestre Keizan, desculpem, Mestre Keizan faz toda essa alegoria, esse carnaval todo para dizer isso. A essência do Zazen, para além do pensar e do não pensar. Atravesse diretamente os obstáculos e penetre a intimidade do grande despertar. Então, esse parágrafo é digamos assim, o mais importante dentro desse manual. Agora pense, não pensar. Como pensar assim? Indo além do pensamento. Essa é a essência do Zazen. Atravesse diretamente os obstáculos e penetre a intimidade do grande despertar. E aí eu diria que, nesse momento, o texto faz uma pausa. E aí, Mestre Keizan retoma. Quando quiser se levantar, ou seja, agora já mudou de assunto.
Quando quiser se levantar, primeiro ponha as mãos sobre os joelhos, ou seja, você sai dessa posição e apoia suas mãos nos joelhos. Mova seu corpo 7 ou 8 vezes, indo de movimentos pequenos, ou seja, daquela micromovimentação, a movimentos largos. Ou seja, volte, reveja como é que está essa estruturação, como é que está desculpem. Reveja como é que está essa posição corporal, como é que esse corpo se comportou ao longo desse momento de prática. Quando quiser se levantar, primeiramente põe as mãos sobre os joelhos, mova seu corpo 7 ou 8 vezes, indo de movimentos pequenos a movimentos mais largos. Expire profundamente pela boca. Coloque as mãos no chão e se levante lentamente. Lentamente. Não é para sair correndo. Respeite seu corpo. Respeite seus limites. Agora ande vagarosamente, circulando da direita para a esquerda, dentro da sala de meditação, né? Ou seja, faça Kirin. Depois de praticar Zazen, faça Kirin. Ou seja, da mesma forma que você fez o sentar-se em Zen, pratique o Zen em movimento. E aí ele vai dizer aqui: se torpor ou adormecimento o vencerem quando sentado, mova seu corpo ou abra mais os seus olhos. Ou seja, faça micromovimentos, né? Dê uma acordada no seu corpo. Abre mais os olhos. Se você está com o olho a 45 graus, volta ele para a estrutura de 90 graus. Olha para o horizonte. Então, olha para cima. Joga lá o olhar lá para cima, 45 graus para cima. Você também pode colocar a atenção entre as sobrancelhas, entre as sobrancelhas, na linha do cabelo. Então, nessa região aqui, né? Talvez no meu caso um pouquinho mais para baixo, que eu estou começando a ficar um pouco careca. Então, a gente tem que dar o desconto aqui. Então, talvez por aqui assim, um pouquinho mais para baixo. Mas onde nascia o cabelo, né? Se mesmo assim ficar adormecido, esfregue os olhos. Esfregue os olhos e o corpo, né? Então esfrega, dá uma acordada, sente o seu corpo. Se mesmo assim não acordar, levante-se e ande. Sempre caminhando em círculos em sentido horário. Depois de haver andado uns 100 passos, seu adormecimento deverá ter desaparecido. A maneira de andar é dar meio passo a cada respiração. Andar como se não estivesse andando, em silêncio e imóvel. É a ação dentro da não ação. Ou a não ação dentro da ação. Se não acordar após andar, pode lavar os olhos, refrescar a testa, ou recitar o prefácio dos preceitos do Bodhisattva, ou qualquer outra coisa. Apenas encontre uma maneira de não adormecer. Você deve observar que o assunto de vida-morte é de suprema importância e a impermanência é rápida. O que está fazendo dormindo quando o seu olho do caminho ainda não está completamente claro? Se torpor e adormecimento vierem repetidamente, você deve rezar. E aí ele coloca aqui um poema para você recitar. Meus hábitos são profundos e por isso estou envolvido por adormecimento. Quando o meu torpor se dispersará?
Quando o meu torpor se dispersará? Rogo aos Budas ancestrais que tenham compaixão e removam minha escuridão e miséria. Se sua mente estiver dispersa, fixe a atenção na ponta do seu nariz ou no baixo abdômen, no tandem, que é o centro de energia do corpo, que é o centro de equilíbrio do corpo. Melhor colocar assim, né? Vamos colocar dessa forma, que é o centro de equilíbrio do corpo, que é 4 dedos abaixo do umbigo. Então, se concentre nesse ponto, né? Claro que isso daqui tudo, mestre Keizan já falou na introdução. Só que aqui ele está de forma assim didática, como bom professor que ele é. Ele dá a explicação e depois dá o resumo da coisa, né? Então ele volta aqui, né? Se a sua mente estiver dispersa, fixe a atenção na ponta do seu nariz ou no baixo abdômen. Conte as inspirações e expirações. Isso daqui são todos meios hábeis, né? Se a distração ainda assim não cessar, traga um dizer à mente e mantenha esse dizer em sua mente para acordá-la. Por exemplo, o que é como é? O cachorro tem natureza Buda? Mu, vazio. Quando nenhum pensamento surge, onde está a aflição? No Monte Sumeru. Qual é o sentido de Bodhidharma vir do oeste? O cipestre no jardim. Então, koans como esses são apropriados. Se ainda assim ficar com a mente dispersa, sente-se e focalize o ponto em que a respiração termina e os olhos se fecham para sempre. Mementum mores, né? Lembre-se da morte. Ou ainda, onde o embrião ainda não foi concebido e nenhum pensamento é produzido, ou seja, o momento antes da vida. Quando o vazio duplo de sujeito e objeto subitamente aparecer, a mente dispersa certamente descansará. Então, olha só que interessante, né? Se ainda assim ficar com a mente dispersa, sente-se e focalize o ponto em que a respiração termina e os olhos se fecham para sempre. Ou ainda, onde o embrião ainda não foi concebido e nenhum pensamento é produzido. Quando o vazio duplo de sujeito e objetos subitamente aparecer, ou seja, você não faz nada, você deixa que esse vazio se manifeste. A mente dispersa certamente repousa, descansa. E esse é o final da 7ª parte. E aí agora o mestre Keizan inicia a 8ª parte, que é apenas uma pequena conclusão. Ao sair da imobilidade, faça suas atividades sem hesitar. Esse momento é o koan. Quando a prática e realização são sem complexidade, então o momento presente é o koan. Aquilo que existe antes de qualquer sinal aparecer. Do outro lado da destruição do tempo, a atividade de todos os Budas ancestrais é apenas isso.
Você deve apenas descansar, cessar, ficar tranquilo, passar miríades de anos em um só instante. Torne-se cinzas frias, uma árvore morta, um pote de incenso em um templo antigo, um pedaço de seda branca. Esse é o meu desejo mais profundo. E com isso, mestre Keizan finaliza o seu manual de meditação. Então, didaticamente, ele constrói todo um universo. Ele explica conceitos budistas clássicos. Ele explica técnicas básicas de corpo, respirar e mente. Ele, ao longo desse texto, ele vai descrevendo detalhadamente cada um desses processos e chega ao final e nos entrega a expressão máxima do Zen. Então, essa última parte é a expressão máxima dos ensinamentos que a gente encontra na escola Zen, Soto. Ao sair da imobilidade, faça suas atividades sem hesitar. Esse momento é o Koan. Quando prática e realização são sem complexidade, então o momento presente é o Koan. Aquilo que existe antes de qualquer sinal, signo, conceito, objeto aparecer. Do outro lado da destruição do tempo, a atividade de todos os Budas é apenas isso. Você deve descansar, cessar, ficar tranquilo, passar miríades de anos em um só instante. Torne-se cinzas frias, uma árvore morta, um pote de incenso em um templo antigo, um pedaço de seda branca. Esse é o meu desejo mais profundo. Com isso, o mestre Keizan finaliza, novamente, né, eu retorno a dizer isso, finaliza o manual de meditação dele. Que é simples, não tem complexidade. Ele usa de meios hábeis, muito poderosos, ele usa de conceitos muito bonitos e que nos tocam profundamente para nos trazer a essa realidade simples. O Zen é muito simples, ele não tem complexidade. Você não precisa de nenhum tipo de complexidade. Mas você vive em um mundo que é imerso em complexidade. Então, de alguma forma, você tem que ter meios hábeis para conseguir cruzar, atravessar esses vários caminhos e vários portais dos dharmas. E aí eu falo dharmas não como os ensinamentos, mas como os fenômenos que se manifestam, e conseguir ver em cada manifestação dos fenômenos que cada instante é prática. Então, se você tira essa complexidade de que vai existir um objeto a ser observado, um observador e a ação de observar, se você tira essas três coisas que são muito complexas, você volta ao momento presente, em que tanto esse observador, quanto esse objeto, quanto essa ação, elas fazem parte dessa mente única, né? Dessa grande consciência, dessa grande manifestação. Então, o problema é que a gente complica demais as situações. A gente coloca várias camadas de complexidade em cima das coisas. Então, assim, é simples, é pé no chão, é muito objetivo. É aqui agora.
É esse som que entra no ouvido de vocês. É esse estar. É isso. Perguntas? Fico à disposição de vocês. Temos aí alguns minutos. Me diz, posso fazer uma pergunta? Shui, a gente tem muita liberdade, a gente se conhece há muito tempo. Se não for para responder, você diz, manda eu fazer zazen. No final, ele mata. Em que sentido é a sua pergunta? Como assim? A uma hora que ele chega aqui, eu vi ele começar o último parágrafo do capítulo 7. Dali por diante, para mim, eu vi ele descrevendo uma morte. Então, o que ele faz aqui é... Ou E além da ainda... morte. Então, olha só que interessante. Ele fala, né? Se ainda assim ficar com a mente dispersa, Uhum. sente-se e focalize o ponto em que a respiração termina e os olhos se fecham para sempre. Ou seja, pense na morte. Não é que você deva morrer. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, Eu morri. lembre-se da morte. Não, ele está falando, lembre-se que as coisas terminam, que nada é fixo e permanente, inclusive a vida. E aí, na frase seguinte, ele diz, lembre-se que existe algo antes da vida. Ou seja, ele vai dizer aqui, ou ainda onde o embrião ainda não foi concebido e nenhum pensamento é produzido. Ou seja, ele está falando para você tanto se lembrar de que os seres morrem, que a morte existe, quanto se lembrar que existe alguma coisa que movimenta antes da vida. Ou seja, ele está falando aqui de uma Vida e forma morte. muito sutil, lembre-se dos 12 elos de existência. Ou seja, lembre-se da, da geração, né? Da cogeração interdependente. E aí é interdependente, né? Então, assim, esses 12 elos, eles são cíclicos. Então, o último elo, que é, de fato, vida-morte, Uhum. ele tem um elo seguinte, Morte e que é vida. onde existe a vidya, que é a ignorância, que vai gerar cada um dos elos seguintes até chegar no 10º elo, que é bhava, que é esse ser se entendendo como ser. E aí o 11º elo é o nascimento. Então, antes do nascimento, existe um ser que está se entendendo como ser. Antes desse ser se entender como ser, vai existir uma série de processos que vão ser originados pela ignorância. E por que a ignorância surge? Porque em algum momento essa oitava consciência ela se dobra de uma forma que vai permitir que a sétima consciência olhe para si, olhe para a oitava e diga, olha, existem coisas separadas. E aí inicia a vidya. Então aqui Mestre Keizan está nos lembrando, né? Lembre-se de que nada é fixo e permanente, e lembre-se que antes de existir a ignorância inicial, esse avidya inicial, existe uma grande mente Buda, existe um grande estado de despertar, de entender como as coisas são, de entender a real natureza das coisas. Então, quando a real natureza das coisas está se manifestando tão e somente como real natureza das coisas, o que existe? É isso que ele traz à nossa memória. Então, a gente tem que ter cuidado, porque Mestre Keizan não está dizendo morra. Não. Ele está dizendo lembre-se que nada é fixo e permanente. Lembre-se que existe o momento morte.
Ué, você pode perguntar, você pode falar, a gente está aqui para compartilhar. Mas quando ele diz lembre-se, ele, na realidade, ele não está descrevendo a morte, o processo, o instante de morte. Sim, ele está descrevendo. Tá, tá. Ele está descrevendo, ele está Entendi. dizendo aqui, né? E ele é bem Tá. claro nisso, né? Uhum. Pense, né? Sente-se, focalize o O ponto que a ponto respiração em que termina, a os olhos respiração fecham termina para sempre. e os olhos Uhum. se fecham para sempre. Então, esse é o momento morte. E o último Esse ponto parágrafo crítico. também. No parágrafo seguinte, é o momento antes da vida. Sim. Então, a gente tem que pensar que, assim, vida e morte, elas não são coisas diferentes. E isso ele tá trazendo aqui de forma muito sutil que não são conceitos diferentes, Uhum. são estados de manifestação distintas da mesma coisa. É um fluxo. Então, é um estado de manifestação distinto, né? Mas a gente está ainda nessa mesma. Que é que quando a gente volta a um ou dois parágrafos antes, né, que ele fala, né? Shuei, só um instantinho. Você, nesse último parágrafo da parte 7, mente dispersa certamente descansará. Pular para o último parágrafo do 8, repara que é como se um continuasse o outro. Sim, sim, É sim. como se os Essa. dois parágrafos no meio não existissem. Você pula ali, você Então, tem. é interessante isso, porque essa é a didática de Mestre Keizan. Se você observar assim, se você estudar o texto por si só, sem estudar o conteúdo do texto, a estrutura textual de Mestre Keizan é essa, né? Então ele é como se tivesse uma grande vírgula aí. Uhum, E sim. aí ele tá explicando, ele faz isso ao longo do texto o tempo todo. Por isso que é um texto longo, porque ele está o tempo todo indo e revisitando os conceitos e explicando Uhum. os conceitos detalhadamente, né? Mas só para complementar a minha fala, há uns 3 ou 4 parágrafos antes desse último parágrafo da parte 7 que ele fala exatamente de observe esse momento em que a respiração termina, né? Ele fala, né, antes, né? Quando ele fala, né, apenas encontre uma maneira de não adormecer. Você deve observar que o assunto vida e morte é de suprema importância Uhum. e a impermanência é rápida. Isso é parte de um gemon, é parte de um verso que a gente recita quando a gente termina o último zazen da noite, o yasa, né? A gente fala: vida-morte é assunto de suprema importância, tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Então, mestre Keizan está citando esse gemon, esse verso. Então, a colocação dele aqui não é à toa. E, na verdade, ele está trabalhando em cima desse verso o tempo todo. Se a gente olha o texto de uma maneira mais ampla, o que ele está fazendo é tentando explicar esse verso. Vida-morte, assunto de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Talvez
tão e somente talvez, os manuais de meditação, os manuais de zazen que a gente encontra ao longo dos séculos, eles sejam um desmembramento para explicar esse verso. Porque talvez esse verso seja a grande chave para você virar a ignição desse carro que é o processo de encontrar o despertar. Então, a chave poderosa da prática, ela está aí. Esse daide, esse grande assunto, né? Vida e morte é assunto de suprema importância. Esse assunto de suprema importância, é grande assunto, ele é o que vai ser o selo do despertar. Você despertar, você realizar o caminho, é você entender o grande assunto. Vida-morte, assunto de suprema importância. Vida-morte, grande assunto. O tempo rapidamente se esvai e as oportunidades, elas se perdem. Ou seja, nada é fixo e permanente. Se a gente não tiver aqui agora, nesse momento presente, a coisa vai embora. A gente perde a oportunidade. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Ou seja, não é algo passivo. Existe aí uma ação, existe aí uma intenção. Existe aí uma bodhicitta, uma vontade de encontrar o despertar. Uma vontade de realizar o despertar. Ou seja, você tem que acordar essa mente que quer despertar. O Hotsubodai Shin. Você acorda essa mente que está procurando esse despertar. Essa bodhicitta. Essa mente que está atenta, né? Voltando, né? Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. E aí ele dá a advertência final. Cuidado! Não desperdice essa vida. Porque a gente não sabe se vai ter uma próxima. A gente não morreu ainda. A gente não sabe se vai ter uma outra manifestação. Se a gente vai voltar, entre aspas. Se a gente vai voltar a se manifestar como humanos. A vida humana é muito preciosa. A manifestação como ser humano é muito preciosa. Porque é através dessa manifestação que a gente consegue ouvir os ensinamentos, que a gente consegue, de alguma forma, compreender os ensinamentos, que a gente consegue, de alguma forma, colocar em prática os ensinamentos e sair desse processo de ignorância. Porque, o cachorro tem natureza Buda? Tem. Só que é mu, é vazio. Ele não sabe se tem ou não. A pedra tem natureza Buda? Tem, mas ela não sabe se tem ou não. Essa mesa tem natureza Buda? Essa guampa de mate tem natureza Buda? Tem. Tudo tem natureza Buda. Só que nascer humano é tão precioso que faz com que nós consigamos, desculpem o português, faz com que nós consigamos perceber esse momento do despertar. Perceber essa inter-relação entre todas as coisas. Perceber a real natureza de todas as coisas. Que é algo que é para além do pensar ou do não pensar. Que essa é a essência do Zazen, que é a essência do Zen, que é a essência de Dhyana, que é o que faz o nosso amigo Shakyamuni Buda 2.600 anos atrás realizar o caminho. Realizar que eu e a grande terra e todos os seres simultaneamente realizamos o despertar. E o que realiza esse despertar? Não é eu
não é a grande terra, não é todos os seres, mas é essa percepção de conectividade das coisas, essa percepção de que nada está separado, essa percepção de que não existe essas paredes que a gente constrói por meio da ignorância. Então, quando a gente realiza isso, quando a gente perpassa essas paredes que a ignorância, que a avidia constrói, nesse véu de ilusões, aí a gente realiza o caminho. Então, voltando, né? Todos esses manuais, esse girar da roda do Dharma, das rodas do Dharma, esse girar várias vezes, ele tem a ver com isso. Vida-morte, assunto de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Não é à toa que esse verso é recitado todas as noites antes da gente dormir. Não é à toa. O último zazen, né? O zazen da noite, a gente recita isso, não é à toa. A gente sempre tem que estar com essa memória, essa lembrança. Vida-morte é assunto de suprema importância. E aí, por isso que no final da sétima parte, ele vai dizer isso, né? Se ainda assim ficar com a mente dispersa, então volta para o básico. Tira toda a complexidade e volta para o básico. The simple is best. A coisa mais simples é o melhor. Então tira toda a complexidade e lembra, você vai morrer. E você vive. E vida e morte estão aí acontecendo o tempo todo. Se ainda assim ficar com a mente dispersa, sente-se e focalize no ponto em que a respiração termina. E os olhos se fecham para sempre. Ou ainda, onde onde o embrião ainda não foi concebido e nenhum pensamento é produzido. Quando o vazio duplo de sujeito e objetos subitamente aparecer, ou seja, quando você realiza que tanto esse sujeito quanto esse objeto eles são vazios, ou seja, o vazio duplo, a mente dispersa, que está aí embotada, cheia de avidia, cheia de ignorância, ela certamente ela repousa, ela descansa e percebe a real natureza de todas as coisas. É simples. A gente é que complica. A gente é que está mergulhado o tempo todo em ignorância. Faz com que cada uma das nossas relações com os objetos, sejam os objetos dos sentidos, dos 5 sentidos, quanto os objetos mentais, sejam relações de ignorância. A gente faz com que as nossas relações interpessoais sejam relações ignorantes. Ignorantes no sentido de que não é a real natureza de todas as coisas. A gente está querendo conceitualizar o tempo todo, a gente está querendo dar nome e forma o tempo todo às coisas. A gente está querendo que esse bhava, que esse eu que se manifesta, seja manifesto. Então, quando a gente, por algum efeito de causas e condições que são muito anteriores a gente, a esse eu, se encontram e esse bhava se manifesta como humano, essa condição de nascimento humano é muito preciosa, porque é através dessa condição que nesse universo, nesse contínuo de tempo, a gente consegue perceber a capacidade para despertar, para acordar para a real natureza de todas as coisas.
e a real natureza do mate. Está ótimo, diga-se de passagem. Talvez eu tenha pesado um pouco aqui o assunto, né? Mas, de certa forma, é um momento dos ensinamentos em que a gente se encontra com essas questões. Então, assim, os ensinamentos budistas, eles são maravilhosos, mas eles nos trazem para uma realidade que a gente tem que estar muito atento. A gente tem que estar no momento presente, porque senão a coisa vem e vai. E passa sem a gente perceber. São ensinamentos muito profundos. São simples e profundos. Então, se a gente quer conceitualizar em cima dessa profundidade, a gente acaba transformando isso num corpo muito complexo. Mas a coisa é simples. Nada é fixo e permanente. O sofrimento existe e nada tem natureza própria. É simples, é isso. Isso é o que difere o Dharma, o ensinamento de Buda, dos outros Dharmas, dos outros ensinamentos. Nada é fixo e permanente. O sofrimento existe e nada tem natureza própria. E existe um quarto selo que é, lembrem-se, existe o Nirvana, existe o despertar. Ou seja, tudo, na verdade, é manifestação do despertar. Só que como a gente está imerso em ignorância, a gente não consegue entender isso. E aí, meu povo? Não sei se eu consegui te responder, Ryoshin-san, mas eu tentei, de alguma forma, trazer um pouco de esclarecimento à sua dúvida. Você promete que um dia você volta a esse assunto? Não, a gente pode Faz voltar a um esse dia assunto. especial só disso. A gente pode voltar a esse assunto o tempo todo, porque, na verdade, é esse assunto que permeia a nossa manifestação enquanto humano, né? É esse grande assunto. Esse é o assunto que a gente tem que se preocupar. A gente não tem que se preocupar com conceitos. A gente não tem que se preocupar se Buda levantava ou não o dedo. A gente não tem que se preocupar se os mestres ancestrais comiam arroz ou comiam milho. Se A tem que gente tem que se... balançar o corpo 7 vezes, 8 vezes, ou 4 vezes, ou 9 vezes. São apenas... aí são meios hábeis, né? Aí cuidado. Mas a gente tem que se preocupar com esse grande assunto, né? Que é esse grande assunto que faz a gente se sentar. Então, esse é o grande assunto que faz a gente procurar o caminho. Esse é o grande assunto que faz a gente praticar. É por isso que a gente pratica. A gente pratica para tentar, de alguma forma, esclarecer esse grande assunto, esse Daide. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Então, a pergunta que vem a seguir é: por que você pratica? O que te leva a praticar? Essa é a pergunta que Manura faz a Bashubanzo. O que nos leva a praticar? Então, se a gente não tem isso muito claro, a gente perde o foco, a gente fica fazendo malabarismo mental. A gente fica participando de clubinho para ver quem fica mais tempo brincando de estátua. A gente gasta zafo à toa. Então, se a gente não tem claro o que nos leva a praticar, por que você está praticando? É uma posição corporal absurdamente incômoda, é uma posição mental que faz com que a gente veja os nossos processos aflitivos de forma crua e nua,
Então, por que você está fazendo isso? Por tortura? Talvez tenham formas um pouco menos dolorosas de se torturar. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, porque essa clareza ela se perde. Ela se perde, a gente vai se embotando com essas classificações mentais que a gente quer ter o tempo todo, que a gente quer responder o tempo todo, que a gente quer controlar o tempo todo. E aí não é sobre a gente, não é sobre o nosso controle das situações, das coisas. É algo que vai além, né? É algo que está para além desse querer controlar, desse querer ter, desse querer ser, desse querer. Porque o ponto é, quem é esse eu que quer alguma coisa? Que quer o reconhecimento pela prática? Que quer despertar? Voltando, né? Buda Shakyamuni fala: eu e a grande terra e todos os seres simultaneamente realizamos o caminho. E Mestre Keizan comenta, ele investiga o Nentei do caso, né? É esse. É esse e que está conectando esse eu e grande terra e todos os seres. É esse eu que realiza o despertar. Porque realizar o despertar é um ato, é uma ação. E, na verdade, aí eu não sei se eu posso dar o caminho das pedras ou não, mas, na verdade, essa ação despertar, o verbo despertar, se a gente pode usar conceitos, palavras para descrever isso, o verbo despertar é natureza real das coisas. Então, a natureza Buda, a essência verdadeira, é esse contínuo ato de despertar. A cada instante o despertar se manifesta. Só que a gente olha esse despertar como um fenômeno em específico. A gente olha esse despertar como caneta. E a gente conceitualiza, dá nome e forma a caneta. Só que isso daqui é o ato de despertar em si. Esse som que entra no ouvido de vocês sem conceitualização é o ato de despertar em si. Só que isso é tão simples que é absurdamente complexo de escrever, que é absurdamente complexo colocar em palavras. E aí é nesse ponto que as pessoas se perdem. E aí quando a gente olha Mestre Keizan, e esse texto, que é maravilhoso, e ao longo dessas semanas a gente veio trabalhando minuciosamente em cima desse texto, ele está falando disso, desse ato de despertar. E como é que a gente tem que ter atenção a isso? E o que é que vai nos levar a praticar? E aí eu retomo minha fala. Vida-morte é o grande assunto. É assunto de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e as oportunidades se perdem, vão embora. Cada um de nós deve o quê? Esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Eu sei que eu estou sendo um pouco prolixo, mas a gente é uma coisa que a gente essa é a tecla que a gente tem que bater o tempo todo. Então não adianta a gente estudar sutra, não adianta a gente ver os ensinamentos de sei lá quem lá na China antiga, não adianta a gente olhar lá os ensinamentos do comentador na Coreia, não adianta a gente
se debruçar em... E aí eu vou ser um pouco herético. Não adianta a gente se debruçar em cima de Mestre Dogen e Mestre Keizan, se a gente não tiver isso claro. É perder tempo. O caminho foi dado. Se a gente quiser ficar fazendo esse retorno mental em cima dessas coisas, a gente está perdendo tempo. Porque a gente tem que olhar esses ensinamentos, e Mestre Keizan fala isso, de uma forma muito prática. Isso daqui é meio hábil. É meio hábil para quê? Então, se a gente não tem o cuidado de saber onde a gente está gastando o nosso tempo de vida, a gente está tentando esclarecer ou estudar esses meios hábeis para quê? Para ter uma bagagem intelectual? Só que o Zen não precisa de bagagem intelectual. Claro que é importante, voltando, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado. É importante a gente ter os meios hábeis. Só que os meios hábeis não são condicionantes ao despertar. Então, você saber que existem 8 consciências não é condicionante para você despertar. Você saber que tem lá 12 elos de originação codependente, interdependente, não é condicionante para você despertar. Mas você tratar do grande assunto com a atenção adequada é um dos condicionantes. Vida-morte é assunto de suprema importância. Você entender que tempo rapidamente vai embora e que as oportunidades se perdem é importante. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar, ou seja, você despertar esse Bodai Shin, essa mente que busca o caminho, essa essência que busca o caminho. Ou seja, você acordar essa essência que está aí em você, que busca o caminho. Mas voltando, que também não é uma essência fixa e permanente, porque nada é fixo e permanente, inclusive essa noção de eu. E isso é importante. Esse grande assunto, né? Que é entender essa vida-morte. É entender esse processo de procurar o despertar. É entender a real natureza de todas as coisas. Porque é isso que estamos falando. E aí a brincadeira é sobre isso. A real natureza de todas as coisas. Então, esses mestres ancestrais gastaram saliva, gastaram tinta, gastaram papel, gastaram pedra, gastaram folha de bananeira para explicar isso. Porque quando o nosso mestre original estava vivo, o Dharma era manifestado de tal forma que bastava você viver com ele, bastava você estar presente junto com ele que você despertava. Que foi o que aconteceu com quase todos os discípulos que viveram com ele. Eles despertaram, eles realizaram o caminho, se tornaram arahats, seres com perfeição de despertar. E aí, depois que ele fez a passagem, que ele deixa de manifestar esse corpo de manifestação, né, esse Nirmanakaya, aí as pessoas começaram a ter um pouco de dificuldade em realizar o caminho. Mas mesmo assim, alguns conseguiram. E 500 anos depois, as pessoas começaram a ter muito mais dificuldade, porque ficou muito mais difícil você acessar essa simplicidade tão complexa. Porque é em cima dessa coisa que é simples, que é resolver o grande assunto, as pessoas começaram a criar muitos meios hábeis.
e a aumentar o edifício cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E aí foi muito difícil a gente voltar para a raiz, porque aí o pessoal começou a se prender nas folhas. Então, não olhe as folhas, não se preocupe com os galhos, vá na raiz. Esse é um princípio básico do Zen, que vai permear várias outras culturas, tanto na Índia, quanto na China, quanto no Japão. Por um exemplo, um dos princípios de metodologia para fazer diagnóstico em acupuntura é: procure a raiz, não olhe os galhos. Os galhos são apenas uma extensão da coisa. Então, quando a gente olha para os ensinamentos do nosso mestre original, procure a raiz. E a gente, graças à compaixão enorme desses mestres ao longo dos séculos, e é que mestre Keizan, ele nos proporciona isso. Olha, gente, vamos olhar a raiz. Não precisa saber a vírgula do Shastra, do comentário do Abhidharma mais complexo. Volta aqui na raiz. Volta na raiz. Então, assim, voltando, né? Eu acho que de alguma forma, que eu não, né? Que de alguma forma a gente conseguiu conversar um pouco sobre a sua dúvida, Ryoshin-san. Não. Para variar, você me deu uma sacudida que eu ainda estou balançando a cabeça até aqui e ainda não sosseguei a cabeça. Você deu uma sacudida. Vamos ver se até a semana que vem a minha cabeça volta. Você realmente, olha, bateu dos dois lados, viu? Então, volta para o simples. Muito Volta para o obrigada. simples. Muito obrigada. Às vezes a gente levar umas palmadas faz bem. Então, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar sobre essa parte do texto? Ou sobre o texto como um todo, né? Porque no final das contas hoje é o encerramento deste texto em si, né? A partir da próxima semana a gente vê o que a gente faz. Você volta para a parte 7 e 8. Bem, se não tiver mais nenhum adendo ou comentário, então vamos encerrar por hoje. Eu gostaria de agradecer a participação e colaboração de todos, em particular a Choshin-san e Eko-san, que gentilmente, ao longo desses encontros, cederam a sala do Zoom para a gente poder se encontrar, participar, fazer as gravações. Choshin-san, com toda a sua boa paciência para com este que vos fala, editou e vem organizando os vídeos que a gente encontra aí no YouTube. Então, em algum local deste vídeo vai ter algum link para se inscrever, compartilhar, assistir os encontros anteriores. E é isso, estamos junto, né? A gente vai seguindo, vamos observando e se derrubar é pênalti. Então, muito obrigado a todos e vamos dedicar os méritos, né? Nega waku wa kono kudoku o motte amaneku isai ni oyoboshi warera to shujo to minato mani butsu dojo zen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas
Yamaha Prajna Paramita, a grande paramita da sabedoria perfeita, mãe de todos os Budas. Boa noite, fiquem bem, muito obrigado.